Alguns de vocês já me conhecem, eu vejo aí caras conhecidas de cursos, alguns também já me passaram pelas mãos como pacientes, e o que eu procuro, no fundo, neste tipo de evento, e nomeadamente num tema tão, como é que eu ia dizer isto, tão esquisito como este, e quem já me viu a trabalhar tem a mesma opinião, mas de facto a cinesiologia, e hoje eu estou aqui a dar uma palestra para apresentar um produto que provavelmente vai se transformar num curso, que eu espero que hoje consiga-vos motivar e despertar o vosso interesse para esta área da reabilitação. Porquê? Porque eu já sou formador Bioizer, estou no 4º ano já, e entre outros cursos dou o curso de terapia miofascial, e esse curso, e quem me conhece como formador sabe que eu não limito as minhas aulas ao curso que estou a dar, porque para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Nós estamos a dar uma técnica isolada de tudo o resto que nós devemos e podemos fazer, e se eu sou alguém para dar conselhos aqui, vou já começar por este: não acreditem em técnicas milagrosas, ok? Nós somos profissionais, temos várias ferramentas de trabalho que devemos usá-las com critério. Devemos usá-las baseadas numa avaliação cuidada, numa avaliação criteriosa. Para quê? Para, segundo essa avaliação, nós chegarmos à causa do problema. Eu costumo dizer que a parte mais fácil do nosso trabalho é tratar. Quem é que não trata doentes aqui? Toda a gente trata. É tudo físios aqui. Ósteos. Quem é que é osteopata aqui? Sim, senhor. Tudo físios, então. Estamos em casa. Quer dizer, hoje também estávamos em casa, mas pronto. Então o que é que acontece? Todo fisioterapeuta sabe tratar pessoas. O que é que acontece na maioria dos casos e, muito particularmente, no sistema de saúde que nós temos implementado neste nosso pequenino país, que é pequenino em tamanho, enorme em vontade de vencer, mas depois temos mentalidades muito pequeninas e muito pouco flexíveis para nós podermos evoluir, com interesses que não interessa agora para aqui estar a escalpelizar, mas o que é certo é que nós chegamos a uma clínica de fisioterapia. Se for uma clínica convencionada, o que é que acontece? Chegamos lá, fisioterapeuta X ou Y, tens 4 ou 5 doentes por hora para tratar, tens uma prescrição para respeitar, depois depende da relação que nós temos com o fisiatra. Há fisiatras que despedem fisioterapeutas só porque fazem uma evolução num tratamento, não é? Mas entramos num estereotipo de tratamento que nos tornam máquinas executantes de prescrições médicas. Eu não compro guerras com fisiatras. Todos nós somos importantes. Eu aceito e promovo e estimulo as equipas multidisciplinares. 2 cabeças pensam melhor que uma. E se um é médico e o outro é fisioterapeuta, ótimo, vamos aproveitar o melhor dos 2. O que é que acontece? Acontece que todos vocês tratam, por exemplo, lombalgias. Não é? Só que o problema da lombalgia, o que é? É que, a esmagadora maioria das vezes, eu pego numa ficha de um doente que vem de uma consulta de um fisiatra e bem, senhor fulaninho de tal, diagnóstico, lombalgia. Que é um problema. Não sei quem é que já viu, quando já leu a Bioizer Magazine, mas neste primeiro número que saiu, eu escrevi um artigo sobre um estudo que eu fiz no meu consultório, em que eu peguei em 120 doentes do meu consultório que tinham lombalgia. Ou seja, chegaram ao meu consultório com queixas lombares. Posso-vos dizer, e se virem o artigo, está lá, não dá para mentir, dos 120 doentes, só 30 é que tinham problemas lombares. Agora, o que é que isto faz? Faz com que aconteça, não raras vezes, que o doente vai para uma clínica de fisioterapia, vai a uma consulta de um fisiatra, sai da consulta com um tratamento prescrito para fazer 20 sessões daquele tratamento, que é outra coisa que eu não consigo entender. Se eu avalio um doente e trato um doente, o segundo tratamento tem que ser diferente do primeiro, porque senão o primeiro não fiz nada. Tem lógica o que eu estou a dizer ou não? Faz sentido?
Se eu avalio um doente e trato, ele tem que sair diferente da primeira consulta. Pode sair pior, mas tem que sair diferente. Ok? Porque senão eu não tenho a fazer nada. Ele chega ao final, quanto é que é? Eu não pago. Não vou pagar, porquê? Estou na mesma, não me fez nada. E depois, temos colegas, isto não é uma crítica, atenção, é o sistema que está implementado, que o doente, ao final da 10ª sessão, diz assim, terapeuta, isto está mais ou menos a mesma coisa. Ele, calma, ainda só vai a meio do tratamento. Alguma coisa não bate certo, ok? Porque se eu tenho um problema, pá, se esta mesa está inclinada, ok, eu das duas uma, ou vou tentar estar aqui a carregar para baixo, para ela ficar direita, e estou 20 dias a carregar para baixo e ela não vai ficar direita, ou então eu vou tentar perceber o que é que está a causar a inclinação da mesa, e eu não tenho, neste caso, de carregar a mesa para baixo, eu só tenho é que tirar a minha mão, e a mesa fica curada, ok? Isto é a diferença entre tratar causas e tratar consequências. Isto é a diferença de nós, fisioterapeutas, avaliarmos um doente hoje e daqui a 2 dias darmos alta. E vocês dizem assim, como é que é possível? Se eu trato um doente 20 dias, ele só fica mais ou menos. A culpa é vossa? Não, não é vossa. Porque quem trabalha nestas condições não tem tempo para avaliar sequer. Ok? Mas se nós entrarmos neste comboio, epá, vamos continuar a ser máquinas de execução de prescrições médicas. Ok? Onde é que isto pode mudar? A nossa postura, com formações que existem muitas no mercado, não tirem cursos a metro, escolham o curso que mais se adequa às vossas necessidades, ao vosso público-alvo. Ok? Se vocês não trabalham em desporto, não precisam tratar de tirar cursos de desporto. Ok? Mas faz mal? Não. O saber não ocupa espaço. Quanto mais ferramentas vocês tiverem para trabalhar, melhor. Agora, a não ser que vocês tenham tempo disponível e dinheiro para gastar, ok, tudo bem. O último curso que eu dei em Lisboa, naquele fim de semana, a BioWiser tinha 15 cursos a decorrer. No mesmo fim de semana. Portanto, cursos não faltam. Agora, por favor, tirem cursos que vos faça serem melhores. Não é mais um, é que vocês notem a diferença, ok? E um dos cursos, ou alguns cursos que existem, são cursos que mudam um bocadinho a nossa filosofia, a nossa maneira de trabalhar. Por exemplo, cursos de osteopatia, que são técnicas que nos dão visões holísticas do corpo. Quando eu ouço pessoas a tratarem tendinites no local da dor, não sendo uma tendinite traumática, não sei se vocês todos concordam comigo, mas para mim tendinite não é diagnóstico. A tendinite existe porque há a famosa tendinite por sobreuso, toda a gente já ouviu falar disto, não é? Agora expliquem-me quais são os malefícios que existem no nosso corpo por a imobilização. Muitos ou poucos? Então qual é a lógica de nós ficarmos lesionados porque nos estamos a mexer? Contradição, não? Faz sentido o que eu estou a dizer? É contraditório, não é? Então, se eu tenho que me mexer, eu vou ficar com uma tendinite? Não. A questão do sobreuso é que é um sobreuso inadequado. E como é que eu vou tratar uma tendinite? Descobrindo a causa dessa tendinite. Eu vou descobrir porque é que aquela tendinite está a acontecer. Porque aquele tendão vai inflamar por uma alteração biomecânica, uma alteração energética. Essas alterações biomecânicas podem ter inúmeras causas. Desde logo, a famosa tendinite do supraespinhoso, não é? Deve ser defeito de fabrico. Toda a gente tem... Pá, não sei... Deus falhou aí a qualquer coisa a fazer, não faço ideia. Não é? Toda a gente tem problemas de supraespinhoso, mas qual é o problema? O que é que vocês acham que pode estar mal num supraespinhoso? É um tendão diferente dos outros? Acham? É um músculo diferente dos outros? Então porquê é que ele inflama tanto? Ele inflama porque a maioria das pessoas tem uma má biomecânica do ombro. Se vocês analisarem, vão ali à rua, pegam em 100 pessoas e metem cá dentro. Avaliem essas 100 pessoas. 99 precisam de fazer tratamento. E a outra já está tão mal que nem vale a pena.
Okay? Ou seja, porquê? Independentemente do sintoma que essas pessoas vão apresentar, a causa do problema é o nosso foco em termos de avaliação. E o que é que acontece, por exemplo, com o supraespinhoso? O supraespinhoso, se vocês pegarem, olharem uns para os outros, quem é que não tem o ombro protubido? Quem é que não tem um avanço da cabeça? Quem é que anda assim? Ninguém. Aliás, se um gajo vir um gajo andar ali, ou é gay, ou então... Porque ninguém anda assim na rua, não é? Isto dá mau aspecto como ao caralho, muito mais fixe assim. O que é certo é que a nossa postura é esta. As nossas ações do nosso dia-a-dia, a maioria delas, são em fechamento, é ou não é? Nós estamos no computador, estamos agora com os telemóveis e com os tablets, é terrível, não é? Estamos com o telemóvel, estamos com o computador, estamos sentados, estamos a trabalhar, nós físios. Pá, ou eu começo a pôr o doente atrás de mim e trato assim, que não dá jeito, não é? Ou então nós estamos sempre a trabalhar em flexão, então estamos sempre com o ombro para a frente. O que é que vai acontecer? Se o ombro está aqui, aqui é a posição correta, este ombro eu posso estar 10 horas a mexer o ombro que eu não vou ter tendinites. Mas como o meu ombro está aqui, eu posso tratar 2 ou 3 doentes e ao final de um dia, por exemplo, de trabalho, eu posso estar com aquele tendão sobrecarregado e ele vai lesionar. Então eu vou tratar a tendinite do supraespinhoso? Ou vou trabalhar a postura? Postura é base da saúde do ser humano. O que é que eu vou fazer com a kinesiologia? Ou a cinesiologia? Vou aproveitar esta técnica, que é simultaneamente uma técnica de avaliação e de tratamento. Quem me conhece, quem já fez os meus cursos, como eu disse há pouco, eu utilizo e dou várias dicas ao longo do curso para tentar integrar a matéria que eu estou a dar dentro do nosso dia-a-dia, da nossa maneira de trabalhar. Tento, acima de tudo, integrar um novo conceito que vocês estão a aprender num curso e juntá-lo a outros conceitos que nós já temos para, no fundo, tornar-vos melhor profissionais e vocês terem capacidade de raciocínio e chegarem o mais rapidamente possível à causa do problema para depois intervirem na causa do problema. Porque acontece-me com muita frequência, ainda há pouco tempo, tive um médico no meu consultório que tinha uma lombalgia, lombociatalgia, que já tinha meses de evolução. Ele já tinha ido aos colegas dele. Primeiro fez logo ressonância, que ela é médico, não é? Se fosse ali o senhor Joaquim da esquina, ia fazer raio-x, depois ia fazer ecografia, depois ia fazer não sei o quê, e pronto, essas coisas. O primeiro médico foi logo a ressonância. O que é que usou a ressonância? Nada. O que é que o médico colega dele lhe deu? Relmos e Voltaren. Que é o que se dá a qualquer dor que vocês apareçam quando nós vamos à urgência do hospital. E se dói um joelho, levamos Relmos e Voltaren. Se dói as costas, levamos Relmos e Voltaren. Se dói um ombro, é Relmos e Voltaren e pronto. E no próximo verão vão ao Brasil, aquele médico pago pela... Enfim. Então o que é que acontece? Aquele médico, ou aquela pessoa, não interessa se é médico se não é, aquela pessoa andava há meses a fazer tratamentos. Chegou a ser infiltrado na lombar. Okay? Sem resultados. E porquê que não tinha resultados? Porquê? É uma pequenina grande diferença. É que ele tinha uma dor lombar há meses e o problema dele não era lombar. Ele veio à minha consulta, mandado não sei porquê, já não me lembro. Eu avaliei-o, deitei-o na marquesa, fiz um tratamento 5 minutos. Ele levantou-se, estava assintomático, sentou-se na cadeira à frente da minha secretária e perguntou-me assim: vai-me desculpar, mas agora vai-me explicar o que é que aconteceu aqui. Eu, como? Eu tenho uma dor há meses. Ando a fazer tratamento há meses. Fisioterapia também ando a fazer. Aonde? Na lombar. É onde dói? Então. É? E eu expliquei-lhe muito simplesmente. Sabe qual foi o seu problema nestes meses todos? Mau diagnóstico. Mas eu tenho uma lombalgia. E eu perguntei-lhe, mas desde quando lombalgia é diagnóstico?
E ele, médico do seu alto pedestral, disse-me, então lombalgia não é diagnóstico? Não, não é diagnóstico, para mim não é. Defina-me lombalgia. E ele, dor lombar, desde quando uma dor é um diagnóstico? Na minha terra, dor é sintoma. Só. Porquê é que eu vou catalogar um sintoma de um diagnóstico? Ok? Qual era o problema dele? Estão vocês a perguntar, se calhar. Né? Como é que se resolve uma lombalgia em 5 minutos? Avaliando, e cheguei à causa do problema. Qual era a causa do problema? Subluxação do esfenóide do parietal direito. E então, eu 5 minutos depois de lhe tratar, regularizar o esfenóide parietal, a lombalgia passou. Fácil. Tratar é fácil. O difícil é descobrir onde tratar. Vocês sabem aquela história daquele técnico de máquinas de uma empresa dos Estados Unidos? Uma máquina que não trabalhava? E eles chamaram 1001 técnicos, ninguém conseguia pôr a máquina a trabalhar. Até que eles souberam que havia um gajo XPTO que percebia daquilo a pacotes. Telefonaram ao gajo, sim senhor, eu vou aí. Aí chegou lá a máquina, põe a máquina a trabalhar. E a máquina não trabalhava. Mas pegou numa chave de estrela, uma chave de fendas, abriu uma portinha da máquina, apertou um parafuso, põe a máquina a trabalhar. E a máquina começou a trabalhar. Eu, pronto, está resolvido. Oh, espetáculo! Obrigado, pá, quanto é que lhe devo? Eu mando a fatura por e-mail, por fax. Isto já se passou há uns anos, ainda era fax. Okay? Quando o fax chegou à empresa, o que é que dizia o fax? Fatura, serviço, $1000. E o dono da empresa disse, desse $1000 para apertar um parafuso. Não foi desse, mas foi, what the fuck? Ok? E mandou logo um emoji para alguém. Não, estou a brincar. Então o que é que aconteceu? Ele telefonou para o técnico e disse, olha, desculpe, $1000 pelo serviço? Você teve aqui 5 minutos, mas é $1000. Olha, então, se não se importa, mande-me uma fatura detalhada. Ele, sim senhor. Passado uns minutos, fatura detalhada. Apertar um parafuso, $1. Saber qual era o parafuso que era para apertar, 999. Ou seja, o conhecimento paga-se. Ok? Qualquer um apertava aquele parafuso. Só que aquele gajo foi o único que sabia qual era. Na saúde é exatamente a mesma coisa. Aquele meu paciente passou por N de mãos. Todos focados na lombar, porque é ali que dói. Eu, que sou assim um gajo esquisito, eu já sou feio, mas ainda por cima sou esquisito. E sou esquisito e mexi-lhe na cabeça. E o gajo levantou-se e ficou sem dores. Olha que chatice. Não é? Foquem a vossa ação sempre na causa do problema. Os tratamentos são fáceis. Não é percam, invistam tempo a avaliar. Quem já foi atendido por mim, sabe que numa primeira consulta minha, demora entre 1 hora, 1 hora e meia, 45 minutos, 50 minutos é só conversa. É só avaliar. E tenho doentes que chegam ao final da hora e meia e só conversamos. Porquê? Porque muitas das dores físicas advém de desequilíbrios emocionais. E se aquela pessoa só precisava de alguém para conversar, eu deixo de ser fisioterapeuta e passo a ser psicólogo, se for preciso. Há stress. Ok? E já me aconteceu várias vezes das pessoas chegarem lá, passado 1 hora, vão-se embora. Olha, mas não... coisa... doía-me o pescoço. Pronto, veja lá. Então, como é que está? Olha, eu não sei explicar, mas... acho que está melhor. Depois vê-se. Ok? Porquê? Porque o nosso organismo não é um saco de ossos embrulhado num monte de músculos. O nosso organismo é, e quando eu digo que trato pessoas e não trato patologias, é nesse sentido. É olhar para a pessoa como um todo. Não raras vezes acontecem-me doentes que me chegam lá ao meu consultório e dizem assim, eu pergunto, então o que é que eu trouxe cá? Cá, porque disseram que você trata muito bem joelhos, por exemplo. E olha, enganaram, não? Eu não trato joelhos. Não trata joelhos. Não trato joelhos. Mas você tratou o joelho da minha vizinha e ela ficou tão bem, não sei o quê. Olha, foi sorte, porque eu joelhos não trato.
Então, e as pessoas ficam assim, olha, queres ver que ninguém nem na porta? Não. Então, a questão é, por aquela porta nunca me entrou um joelho. Quando me entrar um joelho assim aos saltinhos, eu pego no joelho e tento, pronto, vou ver se consigo tratar um joelho. Agora, não sei por cargas d'água, todos os joelhos que me apareceram traziam um emplastro agarrado, não é? Traziam uma pessoa agarrada ao joelho. Mas estava ao joelho, não é? Não, traz a pessoa toda. A partir desse momento, esqueçam o joelho. Porque eu não sinto. Só uma pergunta, o que é que na lombalgia lhe disse que era um esfenóide e o que é que fez no esfenóide? Oh, meu amigo, já lá vamos. Parte, e um dos atalhos que eu utilizo para chegar a esse tipo de diagnóstico chama-se cinesiologia aplicada. Ok? Não só, mas também. E ao longo desta palestra, isto isto não é um curso, atenção. Isto é uma palestra, vamos falar sobre cinesiologia aplicada, vou dar noções de cinesiologia aplicada, vou tentar fazer algumas demonstrações, acima de tudo para vocês ficarem com a ideia o que é que a cinesiologia aplicada pode mudar as vossas vidas como profissionais. Agora, na certeza, porém, como é que eu cheguei a um esfenóide e como é que eu cheguei a um parietal? Ok, vamos abrir aqui um parênteses e vamos avançar um bocadinho só, ok? Vocês têm conhecimento que há ossos gêmeos no nosso corpo? Quem conhece ossos gêmeos? Sem ser meu aluno. Os meus alunos já sabem. Ossos gêmeos, exemplos de ossos gêmeos. Não é órgãos gêmeos, é ossos gêmeos. E não vale dizer tíbia direita e tíbia esquerda. Ok? Que eles são parecidos, não são iguais, portanto não é gêmeos verdadeiros. Ok, um exemplo de ossos gêmeos. Occipital e sacro. Porquê é que eles são gêmeos? Não tem nada a ver um com o outro, não é? São filhos de pais diferentes. Não, estou a brincar. O que é que acontece? Nós temos um occipital e temos um sacro. Tudo o que o occipital faz, o sacro vai fazer. Ou seja, basicamente isto quer dizer o quê? Quando vocês mandam um cachaço a alguém, estão a olhar para o rabo. Portanto, o que é que isto vai acontecer? Se o occipital avança, o sacro avança. O occipital vai para posterior, o sacro vai para posterior. Então eu posso ter um sintoma numa sacroiliaca e o problema é craniano. Eu posso ter olha, aconteceu-me aqui, olha, ainda bem que estava a falar nisso, aconteceu-me há pouco tempo, um torcicolo. Massagem, tal, mesoterapia, e melhorava, voltava outra vez. Melhorava, voltava outra vez. Porquê? O problema era onde? No sacro. Porquê? Porque o sacro estava em torção, o occipital estava em torção. Alterava a biomecânica do esternocleidomastoideu, pimba, torcicolo. Quando vocês tratarem alguém, a pessoa até fica melhor e 2 dias depois ela está igual, arruma para o lado. Foi água. Ok? Vocês não acertaram. Por isso é que doente meu, que eu faço um tratamento e 2 dias depois ele diz: não estou pior. O que é isto? Não estou pior. Não estou pior, mas eu estou aqui para as pessoas não estar pior. Também mal era. Se eu tocava nas pessoas e estavam piores, era pior. Não é? Isso quer dizer que eu errei. Não tenham problemas em assumir os vossos erros. E erros não é uma derrota, é o primeiro degrau para a vitória. Ok? Nunca se esqueçam disso. Parece aquelas frases feitas dos brasileiros, não é? Nossa, graças a Deus. Ok? Isto porquê? Porque se nós não errarmos, vamos achar que percebemos tudo. E está tudo bem. Se nós não assumimos os nossos erros, nós vamos julgar que estamos sempre bem. Ok? Eu quando digo aos meus doentes, se ficar pior, diga-me. Não tenha problemas, que eu não me levo a mal. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão ser tratadas por alguém e depois, pá, primeiro tratamento, nada. Segundo tratamento, ainda está pior. Terceiro tratamento, deixam de aparecer. E o que é que o fisio diz? Foi eu é que sou bom, pá, 3 dias teve alta. Teve alta o caralho, estava cheio de dores, olha, este gajo de mal nada para o outro lado. E eu obrigo os meus doentes a dizer-me, eu estou pior. Ligue-me a dizer que está pior. Não é um atestado de incompetência. Não. Eu preciso de saber o feedback do meu doente para eu fazer um bom trabalho. Percebe? Então o que é que acontece? Esse torcicolo era motivado por um osso gêmeo.
Outro exemplo de ossos gêmeos. Ilíacos com parietais. E daí que as lombocetalgias, as lombalgias, muitas vezes a origem está numa subluxação do parietal. Então quer dizer que se o ilíaco está em abertura, o parietal está em abertura. Se o ilíaco está rodado para a frente, o parietal está rodado para a frente. Quando me aparece uma pessoa com um sintoma, eu não faço a mínima ideia o que é que se passa com aquele doente. Eu tenho que avaliar. Há vezes apareceu uma senhora com uma entorse, uma sequela de entorse. Então, mas foi ao médico? Foi um ortopedista, não sei o quê. Ele 100 euros por consulta. Bom. E então, o que é que ele disse? Olha, vem de lá, mas assim um bocadinho esquisita. Porquê? Porque eu entrei no consultório e o médico perguntou-me, então o que é que aconteceu? E eu, doutor, eu tive uma entorse e ia tirar o sapato. E o médico diz-me assim, uma entorse? Não vale a pena tirar o sapato? Farto de entorse estou eu. Olha, vai tomar isto. Tá. 100 euros, que é para me dar de pneus ao carro. Por isso é que eles andam de Porsche e eu ando de Toyota. Estão a perceber? O que é isto? Não se avalia? É uma entorse. E se eu vos disser que já tratei entorses e a causa dessa entorse é uma má oclusão? Que nem sequer sou eu que vou tratar aquilo. Porque eu avalio o meu doente e digo, esta biomecânica do pé está alterada por uma má oclusão. E então, para onde é que eu mando aquele doente? Dentista. O seu problema não é para... mas eu tive uma entorse, você é fisioterapeuta. Está bem. Mas para você resolver o seu problema tem que ir ao dentista. E as pessoas... Este gajo é pirulas. Já mandaram algum doente? Ou avaliaram os dentes dos vossos doentes? É costume avaliarem? Avaliem. Dentes é fundamental. Vou-vos contar 2 casos. Um que vocês conhecem e outro que não conhecem. Um amigo meu tem artrite psoriática. Toda a gente sabe o que é. Artrite psoriática já tem há uns anos. E ele tem dores todos os dias. Toma medicação todos os dias para as dores. E há dias que ele toma a medicação e vai trabalhar com muito esforço. Okay? Só que ao mesmo tempo da artrite psoriática, ele tinha um dente que eu ando a chatear há 10 anos. Trata, fica melhor, piora, tem dores, vai ao dentista, trata. Até que há 2 anos, ele disse ao dentista, tira-me o dente, tira-me o dente, que eu já estou farto de ter problemas com este dente. Mas o dente está bom, e tal, não vai mostrar um dente que está bom, e tal. Mas pronto, ok, e anda nisto, há anos. Em junho do ano passado, em junho de 2016, já estamos em 2018, okay? E ele passou-se dos carretos com o médico, com o dentista, e disse, tira-me o dente. Eu já estou farto disto, tirou-lhe o dente. Nunca mais teve artrite psoriática. E a médica que o está a seguir da artrite psoriática disse, que médico o que é que está a tomar? Eu nada, tirei um dente. E a especialista, a dermatologista, disse assim, mas como é que é possível você tirar um dente e passa-lhe a artrite psoriática? Foi o que aconteceu. Não fiz mais nada diferente, a única coisa que eu fiz foi tirar um dente. Ok? Outro exemplo da importância dos dentes. Toda a gente conhece o Ronaldinho Gaúcho, principalmente os rapazes, não é que as raparigas também não liguem a futebol. O Ronaldinho Gaúcho, para mim, dos melhores de todos os tempos, tinha uma maneira... ele nem que não se quisesse rir, ele não conseguia, não é? Porque ele tinha um abre-cápsulas dentro da boca. Assim, é? Ria-se. O gajo era expulso, era? Marcava um gol, era? Portanto, o resto estava de sempre igual. Tipo a mulher do Castelo Branco, mas sem as plásticas, não é? Então o que é que acontece? O Ronaldinho Gaúcho foi, há uns anos atrás, contratado pelo AC Milan. Não sei, alguns de vocês são muito jovens, se calhar não se lembram disso. Mas ele foi contratado pelo AC Milan, e o que é que os médicos do Milan disseram? Olharam para ele e disse, não sei se vocês se lembram dele a jogar, o Ronaldinho Gaúcho, como qualquer pessoa que dá-lhe chope dentro da boca, assim, não cai aquilo lá dentro, não é? Essas pessoas, quando estão a andar, estão sempre projetados para a frente. Faz parte, ok? Então o Ronaldinho Gaúcho era um jogador que jogava inclinado para a frente. Ele jogava assim. Okay? E jogava muito bem. Os médicos, os italianos,
Os iluminados olharam para ele e disseram assim, bem, este gajo com esta postura e joga bem, imagina se o gajo tivesse direito. O que é que lhe fizeram? Meteram o Ronaldinho no bloco operatório e meteram-lhe a dentição para dentro. Não ficou toda lá dentro, que também era complicado, mas reduziram o teclado, não é? O que é que aconteceu? O Ronaldinho deixou de saber jogar futebol. E se vocês, quem se lembra da carreira dele no Milan, acabou. Foi o princípio do fim do Ronaldinho. Porquê? Porque lhe alteraram de um dia para o outro a biomecânica. O corpo dele não teve tempo para se adaptar à nova biomecânica. Acabou. Não fintava, não conseguia marcar livres. Acabou a carreira dele. Ok? Estão a ver a importância dos dentes no nosso trabalho? Então avaliem os dentes. E vocês dizem assim, olha o que este gajo está-se a passar. Quer dizer, eu mal tenho tempo para fazer ultrassons e massagem, mas este gajo agora vou pedir às pessoas para abrir a boca. Quando nós estamos deste lado, eu não me posso preocupar em demasia com o tempo que vocês têm. Porque quando vocês procuram uma nova formação, um novo conhecimento, é para evoluírem como profissionais, ok? E um conselho que eu vos deixo a todos vocês. Trabalha numa clínica? Acho muito bem. Quem acabou o curso há pouco tempo? Ótimo, ganha experiência. Tem muitos casos clínicos. Aprende aquilo que não deve fazer. Ok? Tudo bem. Eu também já trabalhei em churrasqueiras. Aquilo é pincelar frangos e siga, pô. Siga. Há uns tempos tive uma aluna num curso meu, trabalhava numa clínica que trata 9 doentes por hora. E eu perguntei-lhe, mas é com beliches? Quer dizer, e quando muito, para fazer uma ionização, põe o polo positivo em cima e o polo negativo em baixo e aquilo atravessa tudo. Okay. Amigos, 9 doentes por hora, ela nem tem tempo sequer para mandar tirar a roupa, né? Então se for a Dona Maria, pode entrar, Dona Maria. Eu já vou, menina. Oh, já acabou, pode ir embora. E ela, obrigado. Ou a Dona Maria tem gases e anda mais pressa, ou então tá, pá, não dá, não é? Não dá. Então é assim, mesmo que vocês trabalhem numa churrasqueira, o conselho que eu vos deixo é, guardem, nem que seja 1 hora por dia, para o vosso doente. Vocês não precisam ter um gabinete, não precisam ter uma clínica. Guardem 1 hora por dia para vocês poderem evoluir. Se vocês hipotecarem o vosso tempo todo na clínica, vocês não têm tempo para evoluir. Percebem? Tira uma formação. Vou tirar o curso de osteopatia, que aquilo é fixe. Chega à clínica, ultrassons e massagem, TNS. Miofacial, aquilo é que é fixe. Baby, that's what I like. Chega lá no dia a seguir, terapeuta, vamos lá embora, que já está ali o outro para entrar. Agora, guardem um espaço na vossa agenda para vos permitir evoluir. E hoje vocês têm 1 hora e não têm nada para fazer nessa hora. Vão ver televisão, estudam, vão ao cinema com a namorada. Okay? Tem que ser uma sessão pequenina, porque 1 hora não dá para ver um filme. Okay? Então o que é que acontece? Há de haver um dia que aquela hora vai ser insuficiente, porque vocês vão tratar aquele doente naquela hora como deve ser. E o doente que é bem tratado divulga a palavra. Okay? E aquele doente que foi bem tratado vai trazer o amigo, o irmão, o pai, a mãe, a sogra. Ok? E depois vocês vão reparar que, 1 hora já não chega. Chegou ao patrão e disse, olha, em vez de ser às 7, tem que ser às 6. Então não sei o quê. Tem que ser. E vocês pensam assim, mas menos 1 hora, eu tenho carro para pagar, não sei o quê. Qual é a média que está agora no mercado? 6 euros a hora? 5 euros? Eu tenho colegas nossos, tenho colegas meus, vossos colegas de profissão, tenho um particularmente que trabalha numa clínica a ganhar 2 euros a hora. A empregada de limpeza da mesma clínica a ganhar 6. E eu disse, pega na esfregona. Menos responsabilidade. É só esfregar e ganhar o triplo. Ok? E agora eu digo assim, mas mesmo que seja a 5 ou a 6 euros a hora, tudo bem, isso aqui. Vocês se tratarem um domicílio ou alguém que vá a um espaço vosso, mesmo que vocês levem assim para o baratito,
10 euros, 15 euros, 20 euros, que seja. 20 euros são 10 vezes mais do que vocês ganham na clínica. Ok? 4 vezes mais que ganhar a 5 euros a hora. Saldo positivo, é ou não é? Mas mais do que o dinheiro que vocês ganham, é a possibilidade que vocês têm para evoluir. Para tirarem um curso e aplicar os conhecimentos do curso. E começarem a ver que ser físio dá uma pica do caraças, meu. Nós temos das melhores profissões do mundo. Somos pagos de duas maneiras. Dinheiro e o doente a ficar bom. Não saiam de casa para ganhar dinheiro. Alguém é físio porque foi obrigado? Não. Toda a gente escolheu porque quis, não foi? Então curtam. Que a nossa profissão é um espetáculo. Ok? Trabalhem com paixão. Isso tem duas grandes vantagens. Uma, não vos custa ir trabalhar. Como eu costumo dizer, eu sou um felizardo, porque eu não trabalho. Eu faço aquilo que gosto. Então não trabalho. Acordo de manhã, uau, vou trabalhar. Não, uau, vou curtir a minha profissão. Ok? Isso é bom para vocês. Quem é que vai ganhar com esta postura? O vosso doente. Porque vai confiar em vocês, vai reparar que vocês estão lá para ele, têm disponibilidade para ele. Então tudo o que vocês lhe fizerem vai ter um efeito exponencial. Acreditem que isto é verdade. Isto é alguém que já anda na fisioterapia há 24 anos. E vocês vão notar, e eu acredito que todos vocês querem ser melhores, quanto melhor vocês tratarem o vosso doente, quanto mais dedicação vocês tiverem ao vosso doente, melhores são os resultados. E uma das bases para justificar essa melhoria está na explicação de como a cinesiologia aplicada funciona. Ok? Já me tinha esquecido, estava cá a falar de cinesiologia. Ok, então o que é isto da cinesiologia aplicada? Cinesiologia aplicada, isto já tem uns aninhos. Quem começou a falar sobre isso, a investigar sobre isso, foi um tal de Dr. George Goodhart, que já está a fazer tijolo também. E então, o que é que ele conseguiu ou começou a descobrir e a analisar e a estudar? Que de facto há uma inter-relação da fisiologia, da anatomofisiologia, ok? E a biomecânica. Um corpo, para ser biomecanicamente funcional, ele tem que estar bem. O que é que acontece com uma biomecânica alterada? Vamos solicitar estruturas de uma forma errada e isto vai levar à lesão. Ok? Portanto, quanto mais direitinho tiver a pessoa, quanto melhor postura ela tiver, melhor biomecânica vai ter e então vai ter mais saúde. E quando eu falo mais saúde, não é só em termos de dor física, em termos da análise puramente musculoesquelética. O nosso corpo é muito mais do que músculo e ossos. O nosso corpo tem uma coisa que são vísceras, que muitos fisioterapeutas, uns sabem e não têm hipótese de praticar, outros nem sequer fazem ideia que, por exemplo, uma cervicalgia pode ter uma causa de uma disfunção do estômago, de um fígado. Ok? Vocês podem ter um problema no peitoral esquerdo e o problema é hepático. E vocês podem fazer ultrassons, massagem, e RPG, e pilates, e hidroterapia, Porquê? Enquanto não tratarem o fígado, não vai passar. Da mesma maneira da relação que há em termos cervicais com o fígado. Então o que é que acontece? Nós temos aqui e quando eu digo, lembram-se há bocado de eu dizer que não trato joelhos? Quando eu digo que nós tratamos pessoas, não tratamos patologias, isto baseia-se no facto dado, é que a parte emocional vai alterar em muito o equilíbrio do nosso corpo. Ok? Desde logo, postura. Pá, um gajo está deprimido. Pronto. A vida corre mal. Reparem as alterações posturais que eu tenho. Eu não vou ter tendinite de supra. Então não vou. Pior do que isso. Vou ter problemas sistémicos? Vou. Sabem porquê? Porque se eu estou nesta postura, o que é que acontece a amplitude da minha grade costal?
Não trouxe óculos, não ouço. Diminui. Então, se diminui a amplitude da minha grade costal, o que é que vai acontecer ao meu ritmo respiratório? Em vez de ser, vai ser, porque eu não tenho espacialidade. Então, se eu tenho um ritmo respiratório curto, eu vou ter um volume residual aumentado. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um sangue menos nutrido. E um sangue menos nutrido é um sangue que vai, é um sangue de menor qualidade, que vai nutrir as estruturas porque ele está destinado de uma forma deficiente. E então eu tenho um atleta que tem rupturas de repetição, por exemplo. Epá, aquela gaja não precisa estar sempre a romper o músculo. Dá uma corridinha, pumba, altura. E isto às vezes está, e onde reparar, quem está mais por dentro do desporto. Reparem se atleta de um clube, vamos falar de topo, que são os mais visíveis, que está em final de contrato e não renova se ele não tem mais lesões. É certinho. Sótão desarrumado. E o sótão desarrumado leva a uma alteração proprioceptiva. Leva a uma alteração biomecânica. Leva, e aqui entra a parte da cinesiologia que engloba o conceito mais ocidental e o conceito mais oriental. Porque a cinesiologia tem uma íntima relação com a medicina tradicional chinesa. E então aqui entram os canais energéticos, os meridianos e toda a alteração que um meridiano pode ter, que uma alteração no meridiano vai alterar. Por exemplo, imaginem um meridiano do estômago, não é? Se ele tiver com a energia desequilibrada, o estômago vai ter problemas. Mas quê? Mas eu vou ter vômitos? Não. Pode ter um problema, por exemplo, em T5, que é a vértebra relacionada. Mas T5 tem outro problema. Quando T5 está disfuncional, há uma lesão que é muito comum em pessoas com disfunção no T5, que é a epicondilite. Então, eu já tratei N de epicondilites só a tratar T5. Regularizo T5, epicondilite. Assintomática. Conclusão, não era epicondilite, amigos. Era um sintoma nos extensores do punho que estava a projetar uma dor que tinha origem na disfunção de T5. O nosso corpo é complicado demais, é complexo demais, para nós fazermos consultas em 5 minutos e acharmos que chegamos a um diagnóstico. Agora, dizer um diagnóstico, lombalgia, pá, diagnóstico, lombalgia. Olha que caraças, o doente chega lá, olha, dá-me a lombar. Diagnóstico de lombalgia, é fácil, não é preciso andar a estudar para isso. Não é? Ah, dá-me aqui o cotovelo, é epicondilite. Isso não é. A epicondilite só é uma causa quando é traumática. Quando eu vou andar e bato com o cotovelo em qualquer sítio, inflama por trauma direito, ok? É uma epicondilite. A dor que aparece, e a maioria dos vossos doentes, o que é que acontece? As dores aparecem, ou não é? Tirando aqueles que são atropelados por retroescavadoras. Bah, situações traumáticas, ok, dói a partir do momento que houve o trauma. Agora, a maioria dos doentes aparece porque uma dor. Então, há quanto tempo é que lhe dói? Ah, sei lá, isto começou-me a doer, depois havia um dia que doía, o outro já não doía, depois, passados uns dias, começou a doer com mais frequência, mais intensidade. É assim, não é? A história da maioria dos vossos doentes. Então, quer dizer que aquela dor não apareceu. Quando isso acontece, muito raramente a causa do problema está no sítio da dor. Muito raro. Não percam tempo com o sítio da dor. Porque senão vocês estão a estar ao doente Benuron. Estão a fazer tratamentos e estão a estar Benuron. Ok. Uma epicondilite, eu faço ultrassons MTP, se calhar até faço uns alongamentos, até posso fazer uma mobilização neural, sei lá. N de técnicas que nós temos para tratar epicondilites. Se a causa não for lá, o que é que adianta? Vai aliviar, mas depois tiramos o estímulo do tratamento e vai aparecer outra vez. E o sintoma continua. E o pior do que isso é que cada vez vai assumir um caráter mais de cronicidade. Ok? Portanto, mais uma vez, e vamos ouvir falar disto muito tempo, mais uma vez, busquem sempre a causa do problema. Ok? Então, o que é que acontece nesta cinesiologia? Este Goodhart descobriu que há uma relação biomecânica entre agonistas e antagonistas. Toda a gente sabe isso. Mas há um problema, é que a maioria dos profissionais, o que é que acontece? Avalia o músculo que está. Imagine que aparece-vos um doente e tem uma postura assim.
estou a fazer rotação externa da perna, pronto. Ok? E o gajo olha para ali e diz assim, aquilo é, por exemplo, um espasmo do piramidal. Imagina, que até ele pode vir acompanhado com uma lombocetalgia. Quantas falsas cetalgias não existem por tensão do piramidal? Ok, o piramidal está tenso. Opa, pronto, a solução dele é tratar o piramidal. E se o piramidal não está assim tão tenso como isso, e o problema está na fraqueza dos rotadores internos? Porquê que a causa há de ser sempre no sentido do movimento? Então esse Goodhart, o que é que reparou? Músculo fraco vai dar supremacia ao músculo que até está normal. Mas eu tenho uma coluna, não é? Eu tenho os multífidos, uns paravertebrais deste lado mais fortes. E ele até tem esta posição. E isto aqui está muito forte. Porquê é que não é deste lado que está fraco? Se este ficar fraco, vai dar supremacia a este. Ai, está muito tenso. Se calhar não está. Se calhar este simplesmente está normal. Mas como este elástico não está a funcionar, este fica com a supremacia. Então ele começou a avaliar, através de testes musculares, começou a avaliar que, ao regularizar a tensão do músculo antagonista, do músculo hipotónico, ele conseguia reequilibrar a postura. E esta é a grande diferença na cinesiologia. É que, de facto, ela utiliza o teste muscular para dar o feedback do que está a passar e, acima de tudo, ele conseguia promover o equilíbrio dos músculos mais fracos, ok? E com esse equilíbrio e associando as teorias também da medicina tradicional chinesa, ele conseguia equilibrar o corpo como um todo, de uma forma holística, em termos energéticos até. E um corpo equilibrado é um corpo saudável, inclusivamente em termos de sistema imunitário. Eu tenho doentes que me chegam ao meu consultório, fazem um tratamento e depois recorrem ao meu consultório, sei lá, de 2 em 2 meses, vão lá fazer uma sessão. Eu nem marco consulta. Normalmente são os doentes que me ligam, então, está na altura de alinhar o esqueleto. Pronto, então eles vêm lá, endireitar o chassi. O que é certo é que 2 meses depois eu vou avaliar, já há alguma descompensação, ok? Mas mantemos as coisas mais ou menos alinhadas e isso leva a que aquele organismo seja mais equilibrado. Eu tenho relatos de doentes meus que me dizem, sabe, eu nunca mais tive uma gripe. Sabe, eu nunca mais tive prisão de ventre. E eu trato intestinos. Trato pessoas. Agora, se eu equilibro a postura, todo o mecanismo de correção do corpo fica mais eficaz. E então o sistema imunitário vai ser melhor. Ok? Portanto, mais uma vez, não olhem para o doente, para a patologia, olhem para o doente de uma forma holística. Porque tudo tem a ver com tudo. Ok? Então, este Goodhart teve alguns, e ele era quiroprático, teve outros que trabalharam com ele, nomeadamente o John Tai, que em 73 começou a dar uma projeção muito mais mundial, digamos assim, da cinesiologia aplicada através do Touch for Health. Isto é um conceito de cinesiologia aplicada em que ele faz uma abordagem muito holística, em que trabalha a parte muscular, o equilíbrio muscular, mas através de reflexos. E isto também aconteceu com, uns anos mais tarde, por exemplo, com o Desjardins. Vocês não é osteo aqui. Pronto, não faz mal. Foi um fulano que, até há umas cunhas, um trabalho de estímulo cutâneo e posicional que leva a um reequilíbrio muscular do corpo, buscando sempre o equilíbrio da postura e da biomecânica. Ok? E este Goodhart, só uma curiosidade, foi o primeiro quiroprático oficial de uma equipa olímpica dos Estados Unidos, que foi a equipa das Olimpíadas em Lake Placid. Isto é assim, nesta altura, haver um quiroprático numa equipa olímpica era uma coisa surreal. Não é? Hoje em dia estamos habituados a ver fisioterapeutas, osteopatas no desporto, nem é preciso chegar a este tempo. Eu acabei o meu curso, e naquela altura não é.
Eu acabei o curso em 94, e em 94 nem se falava sequer em fisioterapeuta, era assim, pouco mais que um massagista. Né? E a verdade é que nós temos evoluído bastante e hoje, felizmente, já estamos a entrar, já estamos a ganhar o nosso espaço, fruto muito da evolução que o profissional, primeiro como pessoa pela busca do conhecimento e o que nós temos evoluído em termos profissionais e que temos marcado a nossa posição no mercado. No entanto, perceber melhor como é que funciona esta cinesiologia aplicada. Isto é tido como um sistema que avalia não só aspectos biomecânicos, mas aspectos químicos, aspectos bioquímicos, psicoemocionais, porque eu consigo, através da cinesiologia, perceber se uma pessoa está ou não com um desequilíbrio emocional ou não. Ok? Eu posso, através de uma cinesiologia, por exemplo, perceber se uma pessoa está desidratada, por exemplo. E eu posso, não sei se está desidratada ou não, mas não é vergonha nenhuma ser desidratada. Ok, vamos tomar como teste, como músculo de teste, o deltoide anterior, ok? E o que é que eu vou fazer? Vais aguentar aqui o teu braço, eu vou fazer força para baixo. E vais aguentar a minha força, não venças a minha força, senão é uma vergonha aqui. Ok? Portanto, só vais aguentar a minha força, ok? Aguenta? Ok. Este primeiro teste é para perceber se este músculo dá para testar. Se ela tiver uma lesão, se tiver dor, não dá para utilizar este músculo, utilizamos outro qualquer, ok? A partir deste momento, eu consigo avaliar quase tudo, menos o PIN do cartão de crédito, mas de resto, sei lá, nunca experimentei. Ok? Por exemplo, como é que eu posso dar uma informação ou ir buscar uma informação ao corpo dela se ela está desidratada ou não? Por exemplo, se ela puxar uma mecha de cabelo, vai estimular o couro cabeludo. E vamos ver se ela está desidratada ou não. Se o músculo se mantiver forte, ela está hidratada. Se o músculo enfraquecer, quer dizer que ela está desidratada. Isto é só um pequeno exemplo, ok? Puxa lá o cabelo. Aguenta? Está a precisar de água. Ok? Não sei se bebes muita água durante o dia, não? Não? Eu não a conheço, prometo que não... Foi 10 euros que a gente combinou? Ok? Isto é tão simples como isto. Ok? Aguenta? Puxa o cabelo. Por muita força que ela tente fazer, ela não vai conseguir. Vamos chamar um homem, que é para vocês não pensarem que ela é fraquinha. Ok? Aguenta? Ok, está forte. Vou puxar com as duas mãos, aguenta? Aguenta que até manipulou o cotovelo. Okay? Então, está forte, ok? Puxa o cabelo. Ele não consegue segurar. Vocês ganham jantares de borla com isto à brava. Na boa. Ok? Outra vez? Aguenta? Aguenta? Está forte. Ok? Eu não consigo baixar. Ok? Puxa o cabelo. E por muito que ele tente, eu estou a fazer exatamente a mesma força. Ele não consegue. Não consegue. Ok? Pode sentar. Obrigado. Aí ele já ficou 20 euros porque é mais forte. Então o que é que acontece? Isto é estranho, é ou não é? Ainda vamos só no princípio. Ok? Isto quer dizer o quê? Que eu consigo entrar num diálogo não verbal com o meu paciente em que eu vou saber o que é que se passa com aquele paciente. Eu posso, por exemplo, avaliar, para não haver aqui coisas, alguém que se levanta e venha para aqui. Pronto, uma pessoa qualquer, um boneco. Olha, então vamos lá. Ok, então vamos perceber se aqui o colega tem, por exemplo, o diafragma. Pode ser, podemos avaliar o diafragma dele. Aguenta? Não aguenta. Aguenta. Está bem? Então não aguentas, ó. Está forte. Tá. Ok, vamos perceber se o diafragma dele está bem. Aguenta? Não está. Não está. Ok? Ele não consegue aguentar. Mas vamos avaliar se ele está bem do, sei lá, do hálux direito. Aguenta? Aguenta? Capaz de estar. Está forte. Estão a ver? Estou a fazer força, não estou. Ok? Aguenta.
Mas se eu voltar a perguntar se o diafragma dele está bem, aguenta? Não consegue. Por muito que ele... pode começar a cheirar mal, agora de resto não vai ficar mais forte. Ok? Isto porquê? Porque é que o diafragma dele está bem, está mal? Não sei. Isto faz parte de um processo de avaliação. Ok? Agora, que eu tenho uma arma poderosíssima em termos de avaliação, tenho. E isto pode ser utilizado, e já vamos ver, na cinesiologia pura, isto vai ser utilizado e vamos ter músculos para testar, patologias não, equilíbrios globais para testar e para tratar. Cinesiologia não é só para avaliar, também é para tratar. Aqui eu estou a dar um exemplo, um pequenino exemplo para avaliar. Eu posso tentar perceber se ele tem um gilet, teste de gilet, vocês sabem o que é? Dos ilíacos? Ok, aguenta? Ok, está bom? Ah, já tinha testado alguns. Ok, tem um gilet à direita? Não? Gilet à esquerda? Não, por acaso não tem. Pode ter um gilet em termos de, porque eu estou a pensar nos ilíacos, mas pode ser em termos de sacro. Sacro? Ok, sacro à direita não está bem. Então eu tenho um gilet à direita no sacro. Então vamos testar o gilet com o teste normal. Ora, leva o joelho direito ao peito, em termos de ilíaco, aqui está móvel, não está? Toda a gente sabe como é que se avalia o gilet? Ok, gilet, colocamos nas espinha ilíaca posterior superior, pedimos a flexão do joelho. Se houver báscula, está bom. Se o polegar não baixar é porque está bloqueado. Um gilet positivo é um ilíaco bloqueado ou um sacro bloqueado. Ok? Portanto, à direita, o ilíaco está bom. Há bocado à esquerda também deu, não deu? Vamos ver como é que está o ilíaco dele à esquerda. Levanta a esquerda. À báscula. Ok, o meu dedo desce, não desce? Está perfeito. Vamos ver o sacro. À direita, levanta. Isto é a esquerda. Mas pronto, ok, não, pode ser. Está tudo mal. Ok, levanta lá à esquerda. Estou disposto. Quando acontece isso, diz assim, olha, levanta o que quiser. Pode ser a que eu quiser? Pode ser a que tu quiseres, desde que seja ou a direita ou a esquerda, está bem? Não, baixa. Ok, levanta à esquerda. À báscula. Ok. Levanta à direita. À báscula. Confirma o gilet no sacro. À direita. Ok? Ou seja, isto testa-se com o teste normal. Só que é mais fácil tratar com cinesiologia, não é? É só perguntar. Ok? Então o que é que nós conseguimos com esta técnica? Ter um acesso a uma informação que às vezes o próprio doente não sabe. Eu já descobri com a cinesiologia problemas em tiroides, nódulos no útero, N de patologias que as pessoas nem sequer sabiam que tinham. Ok? Porquê? Porque o corpo dele sabe muito mais do que se passa lá dentro do que ele. Ok? Então nós temos aqui Pode sentar, obrigado. Nós temos aqui uma ferramenta de trabalho em que nós temos acesso aos ficheiros do corpo dele ou de qualquer um de vós. Embora isto pareça um bocadinho esquisito, ok? Mas isto é assim que funciona. Então vamos perceber como é que isto funciona. Desde logo, há uma premissa essencial na cinesiologia, que é nunca avaliar especificamente uma lesão ou um sintoma. A avaliação é sempre holística. E, segundo este conceito, toda a disfunção, e vamos chamar uma disfunção orgânica, porque estamos a falar de um organismo, não estamos a falar de uma patologia específica, de uma estrutura específica, é de um organismo. Esta disfunção tem sempre associada uma fraqueza muscular. E então, nós já vamos falar a seguir, esta fraqueza muscular é de um músculo correspondente à estrutura que nós estamos a avaliar. O exemplo que eu dei aqui, esta demonstração que eu fiz, é uma cinesiologia já um bocadinho a fugir um bocadinho do parâmetro que vem nos livros, o parâmetro da cinesiologia, ok? Cinesiologia, eles defendem que há 42 42 músculos responsáveis por uma biomecânica, por uma postura, né? E depois desses 42, há 14 há 14 músculos que são diretamente relacionados com os 14 principais meridianos do nosso corpo. Ok? Nós vamos ter
Por exemplo, um peitoral clavicular, por exemplo, está relacionado com o meridiano do estômago, por exemplo. Um supraespinhoso está relacionado com o meridiano central. Okay? Está 14 músculos básicos que estão relacionados diretamente com cada meridiano. Desses meridianos, os outros músculos, até chegar aos 42, estão relacionados também, mas de uma forma mais complementar. Ok? Este tipo de cinesiologia que eu fiz aqui é uma cinesiologia de aproveitar o acesso que nós temos, a esta comunicação que nós temos com o corpo da pessoa, para buscar disfunções, patologias que podem estar na base do problema que a pessoa manifesta. Mais uma vez, raramente a dor está no sítio da causa. Ok? A dor engana muito. Então, se nós temos esta relação entre um músculo e outras estruturas, nós estamos a falar de uma relação viscerossomática, mas eu digo que é uma relação, para além do viscerossomático, é uma relação metamérica. Toda a gente sabe que são níveis metaméricos? Níveis metaméricos é, por cada nível modular, nós temos 5 correspondências. Temos uma vértebra, temos um músculo, temos um osso, temos um bocadinho de pele, temos uma víscera. Até temos 6, depois temos a parte vascular. Ok? Então o que é que quer dizer? Esta relação metamérica quer dizer que se eu tiver uma disfunção numa vértebra, essa disfunção vai ter implicações num músculo, num osso, num órgão, num bocado de pele. Se eu tenho uma cicatriz, a cicatriz naquela localização vai desequilibrar uma vértebra, um músculo, um osso e um órgão. Se eu tenho uma disfunção de um órgão, esse órgão vai desequilibrar uma vértebra, um músculo, um bocadinho de pele, percebem? São sempre interrelacionados. Por isso é que eu consigo tratar uma lombocetalgia com um parietal. Por isso é que eu consigo tratar uma cervicalgia ao trabalhar o fígado, por exemplo. Ok? Porquê? Porque há a tal relação metamérica. Dentro desses níveis metaméricos, eu não sei qual é a causa. Eu vou ter que avaliar. Ok? E ali o colega tinha um gilet no sacro à direita. Teoricamente, o que é que eu ia fazer? Pegava nele, o sacro está mal, vamos trabalhar o sacro. Não. Vamos avaliar que estruturas é que estão relacionadas com o sacro e que eu preciso de avaliar para buscar a causa do problema. Mas se eu manipular o sacro faz mal? Não, não faz mal. Corre o risco de manipular o sacro e passar 2 dias o sacro está mal outra vez. Porquê? Porque não mexi na causa, o sacro é uma consequência. Estão a perceber como é que isto funciona? De que maneira é que isto pode contribuir para vocês ou para nós fisioterapeutas? Muda tudo. Transforma-nos vocês em máquinas de avaliação. E por muito estranho que vos possa parecer algum resultado de avaliação por esta técnica, confiem. Isto não é infalível, mas tem um grau de fiabilidade muito elevado. Okay? Confiem. E, mais uma vez, sempre com o objetivo de buscar a causa do problema. Ok? Uma coisa importante. Acho que a nossa conversa começou por aí. Não há técnicas milagrosas. Ok? Isto é bom para avaliar, isto é bom para tratar, já vamos perceber como é que isto dá para tratar, mas acima de tudo é só mais uma ferramenta de trabalho. Se vocês tiverem áreas complementares, técnicas complementares a esta cinesiologia, como por exemplo a osteopatia, as terapias miofaciais, a terapia sacrocraniana, está muito relacionado com a parte energética, a parte emocional, ok? E também a parte postural. Temos também os conceitos de medicina tradicional chinesa. Vocês podem utilizar a cinesiologia para fazer testes de alergias, incompatibilidades alimentares. Tudo isto pode ser avaliado com cinesiologia. Acreditem ou não. Okay? É uma ferramenta brutal de avaliação. Mas já vamos perceber que também dá para tratar. Okay? Então como é que isto... Qual é o conceito geral? É que se nós tivermos uma boa postura, nós vamos ter uma boa biomecânica. Se nós tivermos uma boa biomecânica,
estamos a caminho da saúde. E a verdade é que esta frase resume um bocadinho do que é a saúde do ser humano. If your spine is in line, you'll feel fine. Ok? Porque se tudo estiver equilibrado, todos os nossos sistemas vão ficar equilibrados. Percebem a noção de postura, biomecânica e equilíbrio homeostático do nosso organismo? Não é só andar direitinho. É que se nós estivermos direitinhos, tudo no nosso corpo funciona melhor. Até aquilo que nós achamos que não podemos tratar. Ok? É alargar um bocadinho o horizonte, é começar a passar para outro nível. Não ser só o executante de TNS, tração e massagem, mas começar a olhar para o doente e dizer assim, aquele gajo para mim não tem nada a ver com a lombar, ou não tem nada a ver com o ombro. Ok? Tentem começar a ter olhos de ver, olhar para o doente de uma forma muito menos estereotipada, ok? Daquilo que nos é transmitido na faculdade, mas olhar para o doente de uma forma holística. De uma forma que, se eu tenho um doente, da maneira como ele olha, a expressão facial, a maneira como ele está sentado, a maneira como ele fala connosco, às vezes pequeninos pormenores levam-nos a encurtar o tempo de avaliação e levam-nos a um atalho para chegarmos à causa do problema. Se eu tenho uma senhora que usa a carteira do ombro direito, é porque aquele ombro está mais alto. E porque é que ela não usa no ombro esquerdo? Porque a carteira cai do outro lado. Agora, eu não vou concluir que é o ombro direito que está mais alto. Eu tenho que avaliar para perceber se é este que está subido ou é este que está descido. E agora tenho que perceber o seguinte, mas está descido porquê? Ele tem um espasmo do grande dorsal? Ou tem uma fraqueza do trapézio superior? Ou do elevador da omoplata? E este trapézio superior está fraco porquê? Porque ele só diz que não se importa do lado direito? Ou ele trabalhou nos Correios durante 20 anos? Ok? Ou simplesmente pode ser um problema cervical. Pode ser um problema de má oclusão. Ok? Eu já tratei enxaquecas com problemas de unhas encravadas no hálux. Vai daí perceber-se uma coisa destas. Também é fácil perceber. E tem a ver com biomecânica. Se eu tenho uma unha encravada no pé, eu não vou pousar o pé direito no chão. O que é que eu vou fazer? Vou apoiar o bordo externo do pé. Se eu apoio o bordo externo do pé, vou fazer a rotação externa do joelho. Se eu faço a rotação externa do joelho, eu vou ter que compensar com a bacia. Se eu compenso com a bacia, tenho que compensar com a lombar. Se eu compenso com a lombar, eu tenho que compensar com a dorsal. Se eu vou andar assim, eu tenho uma coisa muito importante para o meu equilíbrio biomecânica, que é a horizontalização do olhar e dos ouvidos. Verdade? Então eu faço isto. E o que é que acontece? Tensão suboccipital, que me dá dor de cabeça e vai até ao olho. E o médico? Enxaqueca. E o problema como é que se trata? Podologista. Estão a perceber? Nem tudo o que parece é. O corpo é complexo demais para nós estarmos aqui a chegar a conclusões. Isto cheio de enxaqueca. Enxaqueca. Esquece lá isso. Esquece lá isso. Ok? Ou pelo menos esqueçam a ancha e fiquem só com... Não interessa. Ora... No final do século XIX, o que é que acontecia? Houve um doutor Palmer que começou a trabalhar em termos de correção biomecânica e usava como alavancas as apófises transversas e as espinhosas. E, no fundo, conseguia, através de manipulações, alinhar e ajustar, em termos de raquis, a postura de uma forma mais, digamos, mais eficaz, mais rápida até. Ok? Só que depois, mais tarde, apareceu o Bennett e o Desjardins, que foram os pioneiros que começaram a trabalhar e a avaliar que, com simples toques suaves e reflexos cutâneos, conseguiam melhorar também a postura. Mas com uma grande vantagem, é que não melhoravam só a postura. Conseguiam reequilibrar os sistemas, a parte visceral, a parte energética. Ok? Porquê? Porque com esses ajustes, com esses reflexos cutâneos, eles iam estimular canais energéticos, que depois, mais tarde, veio-se a descobrir que estavam relacionados com os meridianos da acupuntura, não é? E então começaram a perceber, não, mas espera lá, então se eu estimular este meridiano, isto vai criar
uma onda energética, digamos assim, que vai favorecer não só em termos posturais, mas também tudo que acarreta uma melhor postura. Então eu vou melhorar dentro daquele meridiano, imaginem um meridiano do fígado, então eu se melhorar esse meridiano, o fígado também vai ficar melhor. Mas pelas relações metaméricas que falamos há bocado, o que é que vai acontecer? O fígado melhora, vai melhorar a cervical, por exemplo. Ok? Estão a perceber como é que isto funciona? É trabalhar o corpo como um todo, não é tratar lesões. É trabalhar como um todo. Mais uma vez eu digo, este curso que possivelmente vai arrancar é só mais uma ferramenta de trabalho, de avaliação top, de tratamento como complemento. Há quem trabalhe só com cinesiologia aplicada. O Dr. John Tye trabalhava só com cinesiologia aplicada e tinha resultados. Agora, e é a minha opinião, não é só a minha, graças a Deus, mas a minha opinião é que se nós conseguimos juntar o melhor de duas ou três técnicas, vamos conseguir resultados mais rápidos, mais duradouros, mais eficazes. Tem lógica, não é? A acupuntura resulta? Resulta. É uma boa técnica? É. Se não fosse, já não estava aí, não é? Porque uma técnica que perdura ao longo dos anos é porque resulta, é porque tem resultados. Porque senão perdia-se no tempo. Agora aquilo resulta, é verdade. Mas será que a acupuntura manipula um ilíaco? Não. Pode ajudar a reequilibrar em termos de tensão muscular, que se a báscula desse ilíaco é motivada apenas por tensão muscular, até pode tratar, embora vá demorar algum tempo, ok? Mas se nós aliarmos o efeito da acupuntura com a osteopatia e, por exemplo, com a terapia miofascial, nós conseguimos tratar um doente numa sessão. Que é o sonho de qualquer fisioterapeuta que trabalhe por gosto. Que trabalha por dinheiro é terrível. Mas não tenham pressa de ganhar dinheiro que ele venha a seguir. Okay? Não tentem ganhar dinheiro com o doente que vos aparece. O dinheiro que vocês ganham não é com aquele doente, é com a quantidade de doentes que ele vai trazer. Ok? Então tratem bem cada um deles, porque depois o resto vem por acréscimo. Ok? Então chegamos a uma situação que na cinesiologia acaba por ter uma base importante nesta visão holística do organismo, que é a pirâmide, e esta pirâmide que tem engloba o estado psicoemocional do paciente, o estado bioquímico, o estado estrutural, e temos como mediadores destes três estados os meridianos. Então nós vamos pesquisar este stress, vamos arranjar o músculo, e isto funciona, e torno a dizer, isto é um bocadinho, nós temos que mudar um bocadinho o chip de pensar. Deixem um bocadinho o conceito da faculdade, o fisioterapeuta que faz exercícios terapêuticos, comecem a pensar no fisioterapeuta como um profissional de saúde muito completo. Ok? Cada vez mais nós estamos a assistir a especializações, seja de médicos e até alguns fisioterapeutas, começam-se a especializar só numa área. Ok, não sou contra isso. Há fisioterapeutas que se dedicam só a paralisia cerebral. Top! Tratam paralisia cerebral como ninguém. Só que depois não sabem tratar uma tendinite. Porque ficam tão especializados. Ok? Portanto, quem é fisioterapeuta generalista o caminho é a abrangência o mais possível. E agora vocês têm, agora não, mas se tirarem o curso, vão ter uma ferramenta que vos vai dar acesso a dados que mais nenhuma outra ferramenta vos dá. E quando nós falamos em avaliar o doente segundo esta pirâmide, nós podemos ter um efeito tão direto como, por exemplo, eu utilizo muito o deltoide anterior só porque é mais prático, mas eu posso utilizar, por exemplo, um grande dorsal, é igual, aguenta, ok, está forte, mas eu se avaliar uma coisa que eu sei que a resposta é negativa, ela não vai conseguir segurar o braço, aguenta? Por muita força que faça, não consegue. Não. Ok? Eu só perguntei se ela era homem, por isso. Ou a operação estava muito bem feita, ou então. Ok? Portanto, a questão é, nós podemos questionar o corpo e ter acesso a esta informação. Então, por exemplo, nós já vimos a parte bioquímica, por exemplo, da desidratação. Já percebemos que nós conseguimos avaliar se o paciente está desidratado ou não.
Segundo conceito, e eu não vou perder muito tempo com estas coisas, porque isto depois no curso vai ser dado exaustivamente. Aqui é uma palestra e se calhar já estou... Pois, é um problema, eu começo a falar, é um chato como a puta. Enfim, o que é que acontece? Se a colega bebesse um bocadinho de água, eu fazia o teste a seguir e ela ia dar forte. Porque o corpo entrou em contacto com o elemento que é o ajuste que ela está a precisar. E ela vai fazer o ajuste. Não fica logo hidratada, não é? Um bocadinho de água vai ficar hidratada. Mas o sinal que me dá, ok, ficou forte o músculo, então ela vai ter mesmo que beber mais água, percebem? Aqui neste caso, por exemplo, estrutural. Vamos pensar que... Aguenta outra vez? Ok, vamos fazer este que se calhar é mais fácil para as pessoas verem, só por causa disso. Aguenta? Ok, está bom? Vocês já vão perceber a quantidade de força que eu faço aqui, é muito pouca, ok? Então, a colega está mais ou menos com uma postura correta, mais ou menos. Vamos mudar aqui um bocadinho a postura. Levanta o braço, aguenta. Ela já não consegue, por muita força que faça. Se eu colocá-la numa postura mais ou menos correta, aguenta, aguenta, está forte. E a força é a mesma, ok? Da mesma maneira que eu posso, por exemplo, a parte psicoemocional. A colega pode ter um problema, ou stress no trabalho, ou tem um familiar que está doente, ou o cão morreu atropelado, uma coisa qualquer, ok? Pode acontecer, de facto, quem é que não tem desequilíbrios emocionais? Quanto mais não seja, por stress. Não associo que o doente tem muito esse vício. Para desequilíbrios emocional, que está-me a chamar maluco? Não tem nada a ver. Uma pessoa com stress no trabalho não tem saúde, é uma pessoa doente. Qual é a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde? Bem-estar. Amém. Oremos, irmãos. Então o que é que acontece? Se para ter saúde tem que estar tudo equilibrado, está com stress, está doente. E, no entanto, faz ressonâncias magnéticas ao corpinho todo e está tudo impecável. Ok? O problema é que, ainda há pouco tempo, há 2 anos, uma doente minha, com uma dor no joelho, foi a um ortopedista, e o ortopedista, ok, raio-x, normal, eco, normal, TAC, normal, ressonância, normal. Menina, vamos ter que abrir o joelho para ver o que é que se passa. E ela disse, abriu o joelho? Então já fiz os exames todos, está tudo normal? Vai-me abrir o joelho para ver? Pois, olha o joelho, não aparece nada, pode ser alguma coisa que não esteja a escapar. Ela veio à minha consulta, e o problema dela qual era? Báscula da bacia. O tratamento dela, 10 minutinhos. Tratamento miofascial, reequilibrei a parte muscular, manipulei ilíaco, sem problemas. Ok? E aquele médico ia abrir o joelho da senhora para ver o que é que tinha lá dentro. Só porque doeu o joelho. Então se dói o joelho, o problema está no joelho, não é? Tem lógica. Ok? Estão a perceber o quão importante é sabermos avaliar? Ok? Agora imagina que um desequilíbrio psicoemocional basta, por exemplo, quantas e quantas pessoas doentes entram em negação em relação à sua doença. Isso é um motivo de desequilíbrio emocional. E isso dá dor física. Isso dá alteração postural. Vamos simular aqui a colega e ela vai pensar numa coisa que é mentira. Ok? Aguenta o braço? Aguenta. Não pense já. Okay. Aguenta? Aguenta. Ok. Está forte. Agora pensa numa coisa que é mentira. Tá? Aguenta? Ela não consegue. Porque psicologicamente ela sabe que está a mentir. Ok? Isto é assim. Se ela pensar, imagina numa coisa agradável. Por exemplo, aturar o Alexandre mais numa palestra. Não perguntes isso, vai dar fraco. Ok. Pensa numa coisa que seja agradável para ti. Tá? Aguenta? Tá cá. Aguenta. Viram como ela estava a fazer força? Isto não é mentira. Viram como ela estava? Eu tirei as mãos e o braço dela subiu. Estão a ver a força que ela estava a fazer? Agora pensa lá numa coisa mal, numa mentira, uma coisa qualquer. Tá? Acabou. Só estou com 2 dedinhos. Há bocado estavam com 2 mãos. Com 2 dedos ela não aguenta. O músculo enfraquece em função daquilo que é questionado. Ok? Esta já foi para 50 euros. Então o que é que acontece? Esta tríade tem que estar em equilíbrio para nós sermos saudáveis. Ok? Então,
o que é que nós vamos... Como é que nós vamos utilizar esta ferramenta? Inicialmente ela foi criada para os clínicos avaliarem se o doente tinha uma patologia, mas que já é conhecida. Por exemplo, eles testavam a perceber se ele tinha um problema no fígado, tinha sei lá, uma hepatite. Ok? Se a senhora tinha um problema no útero. Ok? Por exemplo. Só que depois começou-se a perceber que, de facto, isto era muito redutor para as potencialidades desta técnica. E então isto começou a ser alargado e então começou a ser utilizado para uma avaliação holística, global. Coisas tão simples como isto. Ok? Eu não vou entrar aqui em avaliações muito específicas, isto são pequenas demonstrações para vocês perceberem que... E até foi bom eu ter largado de repente o braço da colega, que vocês viram que o braço dela disparou lá para cima. O que quer dizer que ela estava mesmo a fazer força. Ok? Portanto, se ela não aguenta a força, músculo fraco implica desequilíbrio. Ok? E esse desequilíbrio nós vamos avaliar se é um desequilíbrio postural, se é sistémico, se é visceral, se é articular, se é neural. Ok? Depois entra o resto do conhecimento do fisioterapeuta para aproveitar esta ferramenta e ir de encontro às nossas necessidades. Estão a perceber? Ok? Então, este tal Goodhart começou que, de facto, com depois de avaliar, alguns toques cutâneos, alguns reflexos cutâneos, levavam a que houvesse uma correção da resposta muscular. Ou seja, isto não é fortalecimento muscular. Isto é avaliar o tal músculo que está fraco e não que está forte. Okay? O músculo enfraqueceu, é um sinal que há um desequilíbrio energético. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar neste desequilíbrio, ok? E vamos relacionar os tais níveis metaméricos e vamos relacioná-los e vamos estimular, por exemplo, a vértebra correspondente a um meridiano, a um órgão, e vamos estimular e vamos avaliar o músculo outra vez. E então o mais provável é que o músculo se torne forte. Ok? Vamos só fazer aqui uma pequena experiência. Arranjas-me um copo, por favor. Um copo. Plástico, vidro, um vaso, qualquer. Deixa que dê para meter água lá dentro. Yes. Obrigado. Ok, então vamos lá. Vamos avaliar, como é que chamas? Marisa. Marisa. Ainda por cima é de marca, é água. Ok, aguenta. Forte. Puxa o cabelo. Aguenta. Fraco. Vamos dar um estímulo, neste caso não é cutâneo, mas é sensitivo. Ok? Tá? A vodka está boa? Aguenta. Puxa o cabelo. Tá! Estou hidratada. Não está hidratada. O sinal do corpo dizer, sim, eu realmente estou hidratada e um dos caminhos para a minha recuperação é beber mais água. Ok? Porque a colega bebe pouca água. Bebes pouca água, não é? Estão a perceber? Se eu for testar outra vez, puxa o cabelo. Ok? Não está. Ok? Se eu der o estímulo, aguenta? Isto é o sinal do corpo dela que me diz, eu realmente preciso de água. Podes sentar. Soube bem a aguinha? Muito bem. Não faço este teste muitas vezes, senão fico sem água para beber, está bem? Ok. Isto é um bocadinho fora do que nós estamos habituados. Eu deixei... está ali. Isto o alemão, quando começa a dar cabo da cabeça, é terrível. Ok, então, o que é que
fazer? O que é que este Goodhart começou a fazer? Começou a utilizar este teste muscular para não só avaliar, mas também começar a tratar estes desequilíbrios. E como é que ele vai tratar estes desequilíbrios? No caso dela, provavelmente ela terá o meridiano, que é correspondente, um meridiano dentro dos 5 elementos, toda a gente conhece os 5 elementos? A água, a terra, ok? Eu sei que isto foge um bocadinho do físio, ok? É verdade, foge um bocadinho. Mas a verdade é que isto existe. E provavelmente ela tem um meridiano água desequilibrado, ok? Tu podes dizer, mas eu quero lá saber do meridiano para alguma coisa. Não, o problema é que esse meridiano vai ter um músculo correspondente. E esse músculo correspondente pode dar o desequilíbrio postural e biomecânico que vai fazer com que o doente tenha uma lombalgia. Estão a perceber como é que se integram as coisas? Eu quero lá saber se ela está com meridiano água ou a terra ou o diabo 4. Teoricamente, eu como fisioterapeuta não preciso saber isso. Até há fisioterapeutas que nem sequer acreditam neste conceito da medicina tradicional chinesa. E tudo bem, não há stress. Agora, o que eu busco não é, vou-lhe equilibrar a água porque ela vai ficar muito melhor. Não, a minha preocupação, se calhar, não é propriamente a água, é que isto é um sinal que há um desequilíbrio e este desequilíbrio pode-me estar a desequilibrar o músculo que pode estar a provocar o sintoma da colega. Estão a perceber como é que isto funciona? E então, nós estamos a tratar, aquele gajo nunca mais fica bom, pá. Uma coisa impressionante. Melhora, piora, melhora, piora. Aquele vai e vem dos sintomas, não estamos a mexer na causa, estamos a mexer só em consequências. Daí a importância de nós trabalharmos causas. E esta cinesiologia aplicada vai ser um excelente atalho para nós chegarmos às causas dos problemas. Ok? Então, a regra do 2 tem a ver com o tal teste muscular que eu estou aqui a demonstrar. E o 2 só faz sentido falar na regra do 2 quando nós estamos a falar em inglês. Não é? Porque o inglês diz que para fazer o teste muscular nós fazemos com 2 dedos, com 2 pounds, que para a nossa, convertendo para quilos é 1 quilo, eu só faço 1 quilo de força na colega. Eu não preciso fazer mais que 1 quilo de força. Okay? Eu posso permitir 5 centímetros de movimento, ok? Não é, se passa aos 5 centímetros quer dizer que o músculo está fraco. E vou aguentar esta pressão de 1 kg durante 2 segundos. Portanto, a regra do 2 tem a ver com 2 fingers, 2 pounds, 2 inches e 2 seconds. Ok? Portanto, é esta a intensidade com que eu vou fazer o teste muscular. Ok? E então, como é que, e eu já falei sobre isto há bocado, o nosso equilíbrio postural e energético vai depender dos tais 42 músculos que estão na base da cinesiologia aplicada. Este equilíbrio destes 42 músculos estão na base do equilíbrio global do nosso corpo. Acreditem que qualquer desequilíbrio que haja, um desses 42 músculos estou a precisar fazer um espetáculo, senão não... um desses 42 músculos vai estar em disfunção, ok? Destes 42 músculos, eles estão conectados com os 14 principais meridianos. Nós temos 14, 10 têm nomes de órgãos, são meridianos viscerais. Temos 2 que são mais funcionais, têm a ver com a circulação e com os fluidos corporais. E temos o triplo aquecedor, que tem a ver com a parte mais de homeostasia, eventualmente até entrando muito no sistema nervoso autónomo. É aquele que regula a temperatura do corpo, a parte da imunidade, ok? Tudo que é, digamos, tudo tem a ver com a parte metabólica do nosso corpo, ok? E depois temos 2 que estão na linha central, que é o meridiano central e o meridiano governador, que são eles que vão regular a parte energética, o equilíbrio energético e o que é que vai entrar e o que é que vai sair, ok? Isto, continuo a dizer, dentro do conceito da medicina tradicional chinesa, ok? E esta técnica tem essa parte importante,
que é o juntar os dois conceitos da medicina ocidental e da medicina oriental, ok? Então, desses 42 músculos, há 14 que estão diretamente ligados com os meridianos. Teoricamente, se eu equilibrar esses 14 músculos, eu vou conseguir atingir um equilíbrio satisfatório do meu corpo. Okay? Pode não estar tudo a 100%, mas se eu tiver esses 14 músculos, é uma maneira de eu conseguir equilibrar o meu corpo em termos energéticos e em termos e em termos posturais. Ok? Então, quais são esses 14? São estes músculos aqui de fora. Ok? E esta roda, isto é uma roda que vai orientar o trabalho da cinesiologia. Então, quando eu pego num doente, se eu quiser trabalhar apenas com cinesiologia, ok? Eu vou começar por avaliar o supraespinhoso, o peitoral clavicular, o grande dorsal, o subescapular, o quadríceps, peroneais, ok? E eu, ao avaliar estes músculos, eu posso começar pelo supraespinhoso e ele está forte, então se está forte, passa à frente. Vou avaliar o peitoral clavicular, está fraco. Ok, então a partir dessa fraqueza eu vou ter que reequilibrar este músculo. Porque eu sei que reequilibrando este músculo, eu vou estar a reequilibrar o meridiano do estômago. E se aquela pessoa, por exemplo, tiver azias, tiver refluxo esofágico, tiver má digestão, provavelmente só com o reequilíbrio do peitoral clavicular, eu posso resolver o problema dela gástrico. Muito mais do que andar a tomar omeprazol há 20 anos. Ok? No entanto, tomando aqui o exemplo do estômago, depois deste músculo, se este músculo ficar depois da primeira, já vamos ver qual é a sequência do equilíbrio. Eu tenho vários reflexos que eu posso utilizar para equilibrar o músculo. Eu vou um de cada vez. Faço o primeiro reflexo, equilibrou, ok, passa para o músculo a seguir. Não equilibrou, passo para o reflexo a seguir. Já vamos ver a lista dos reflexos e a lista dos músculos, ok? Portanto, eu estou a trabalhar peitoral maior, eu faço, por exemplo, um reflexo espinal. Já vamos ver o que é isso. Eu estimulo a parte da apófise espinhosa correspondente a este músculo, testo o músculo, está forte, ok, passo para o seguinte, latíssimos dorsi. Testo o músculo depois de fazer o reflexo espinal, continua fraco, então passo para o reflexos, depois já vamos ver o resto dos reflexos que nós temos para trabalhar, não vale a pena estar aqui a tirar de números, depois vocês perdem-se um bocadinho. Então o que é que acontece? Esta tal roda, que aqui está um bocadinho mais completa, porquê? Porque já temos, além de termos os músculos, temos o teste muscular, que todos vocês como fisioterapeutas têm a obrigação de saber como é que se testa todos os músculos, ok? E isto, apesar de ser um teste de força, o feedback do músculo vai ser se é forte ou fraco, e isto não é um teste de força muscular. Eu não estou a testar se o músculo está bom, está forte ou está fraco. Porque se a colega tem um músculo forte agora e passado um segundo está fraco, ele não enfraqueceu. Okay? Não é o músculo que está fraco, eu não quero testar a potência do músculo. Eu vou utilizar o músculo para ele me dar a indicação do equilíbrio energético, tudo que está relacionado com aquele músculo. Estão a perceber a diferença? Ok? Claro que, imaginem na colega, eu estou a testar o deltoide anterior, ela tem uma lesão, está com dor. Se não aguenta, não vou pegar aquele músculo e não vou fazer aquele teste, vou arranjar outro músculo. Se eu quiser estar dentro desta perspectiva, então se o músculo está fraco por dor, ele já está mal. Então o que é que acontece? Eu vou tratar os outros músculos daquele, neste caso, ia tratar o braquiorradial, o elevador da omoplata ou os músculos cervicais. Estão a ver aqui, daquilo que eu falei há bocado, um problema no estômago pode dar dores cervicais. Se eu for testar os extensores ou os flexores cervicais, se ele tiver um problema no estômago, eles vão estar fracos. Ok? Ou então, se eu tenho um doente com uma cervicalgia, eu tenho a obrigação de testar a parte do estômago. Então eu vou fazer um teste cinesiológico para o estômago. E vou tentar perceber se der positivo, ou melhor, se o músculo enfraquecer quando eu avalio o estômago, ok. Então quer dizer que o problema está relacionado com o estômago.
Depois a minha avaliação a seguir, e isto já foge um bocadinho da cinesiologia pura, já é cinesiologia Alexandre Novaes, já vou testar qual é a causa e a consequência. Então eu testo o estômago, dá fraco, ok, então o estômago tem problemas. Agora vou testar a vértebra correspondente para perceber se a vértebra estiver forte, o problema é do estômago. Se a vértebra estiver fraca, eu testo outra vez o estômago e a partir do estômago já vai dar forte, porque eu já encontrei o problema. Ok? Estão a perceber como é que isto funciona? Isto é só uma palestra, não é? Isto é tudo muito por penadas, só para vos dar a conhecer o que é a cinesiologia e de que maneira é que ela pode contribuir para o nosso trabalho. Claro que o curso, vamos dar isto tudo com muita calma, tudo como parte prática, para realmente conseguirmos integrar. Isto no início mete um bocadinho de confusão, mas depois de vocês entrarem no esquema, é peanuts, é facílimo, ok? Ok, só uma tabela para vos dar uma ideia de como é que isto funciona numa globalidade. Imaginem, tirando da página do livro, que não vale a pena, ok? Ora, nós estamos a falar do peitoral clavicular, está aqui. Peitoral clavicular, está na página 110. Reflexo espinal, a vértebra relacionada com o peitoral external é T5, ok? Qual é o meridiano? Estômago, ok? E este S41 é o ponto 41 do estômago de acupuntura que nós utilizamos para fazer um tapping para tratar a dor, ok? E a disfunção. Mais, estômago. Aqui, pois é a abreviatura do estômago. Qual é o órgão que está implicado com este músculo? O órgão do estômago. E depois aqui tem a ver se é o meridiano Yin ou Yang, que tem a ver se é positivo, se é negativo. Pronto. E para quem tem algumas noções de medicina tradicional chinesa sabe o que é que eu estou a falar. Por outro lado, temos a parte dos 5 elementos, que neste caso o estômago é a terra. Pronto. Vocês já vão perceber para que é que precisam de saber isto. Depois, para o reequilíbrio, nós vamos depois ter uma sequência e nós precisamos saber qual é o elemento, para saber qual é o ponto. Isto é muito importante para os pontos da compressão. Há muita gente que tem a noção, ponto da compressão, pois a gente procura tudo aqui, é o trigger e carrega e está feito. Não, não tem que ser. Vocês vão ver que há pontos, a verdadeira acupressão não tem que ser no sítio onde dói. Tem que ser nesta relação. Eu posso-vos dizer que para o peitoral maior, para o estômago, para T5, os pontos de acupressão é no pé e na mão. Portanto, não tem nada a ver com o estômago, nem tem nada a ver com T5. Estão a perceber? Então como é que eu vou utilizar as técnicas para eu equilibrar este meu organismo? Eu estou a falar há muito tempo. Dúvidas? Isso é um sim grande. Não. Dúvidas? É esquisito? Podem dizer. Eu sei, eu já sei que sou, mas cinesiologia. É difícil encaixar isto nos conceitos que vocês têm hoje? É? Dá para perceber o quanto isto pode ser útil na vossa profissão? Isto é muito mais importante do que vocês acharem estranho agora. Porque eu, quando ouvi falar isto a primeira vez, eu disse anda tanga. Só que depois, tanga por tanga, e isto poupa-me trabalho que vocês nem imaginam. E mais do que poupar trabalho, consegue fazer-me e tornar-me num profissional realizado. Porque não há coisa melhor que pode acontecer na nossa profissão do que nós tratarmos um paciente numa sessão. E às vezes pacientes que têm dores há 8, 9, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Okay? Depois correm o risco, como já aconteceu, de doentes mil. Eu vim cá porque disseram que você era bruxo. Não sei. Eu digo, olha, por acaso esqueci-me dos búzios, mas não... não permitam que isso aconteça. Aliás, esse senhor, quando disse isso disse logo, olha, vamos já esclarecer uma coisa, que é para ver se vamos continuar a consulta ou então acabamos aqui. Não, desculpe lá, foi então de brincadeira e tal, não sei o quê, porque você tem um problema, já não me lembro se era um tio, se era um primo, não sei o quê, que já estava com um problema há muito tempo, e numa sessão ficou bom, então dizia que eu era tipo feiticeiro ou coisa. Esqueçam lá isso. Não há magia aqui. Aqui a única diferença é causa.
conseguimos chegar à causa. E eu comecei esta palestra por dizer, o difícil não é tratar, o difícil é descobrir o que é para tratar. É como o outro gajo de parafuso. Quem é que não sabe apertar um parafuso? Agora, que a máquina tinha tanto parafuso, eu sabia lá qual era. Olha, aquele gajo sabia. Pronto, e foi pago por saber qual era o parafuso. Estão a perceber? É o conhecimento. E não há coisa que vos dá, para quem trabalha com paixão, com dedicação, porque eu não me vejo a fazer outra coisa na vida, não há coisa mais preenchida na nossa vida profissional do que tratar um doente numa, 2 sessões, seja o que for. É orgásmico. Ok? Então, reflexos espinais. Vocês vão ter acesso, se fizerem o curso, vão ter acesso a todos estes quadros que, eu confesso, não sei de cor. Não é lógico, é tanta coisa, mas tem os quadros como apoio. E aqui o que é que nós vamos neste quadro aparecem os tais reflexos espinais. Se eu estou a testar um supraespinhoso e dá fraco, o reflexo espinal que eu tenho que fazer, já vamos ver como é que se faz este reflexo, é em C1, C2. Se formos ao tal peitoral que nós estávamos a falar há bocado, onde é que ele está? Está aqui? Está ali T5. Ou seja, eu vou chegar a T5 e vou estimular, em termos cutâneos, a espinhosa de T5. E vou testar outra vez o músculo a ver se ele ficou forte ou não. Estão a perceber? Então o que é que nós fazemos? Como é que isto funciona? Eu, para normalizar o teste muscular, e isto aqui segue uma sequência, não quer dizer que vocês não possam alterar esta sequência, mas o normal e o que está descrito é fazer na sequência que eu vos vou dizer, ok? Então, esta técnica vai-se utilizar quando nós estamos a testar um músculo e o músculo dá fraco dos 2 lados, porque há 2 meridianos de cada lado. Só o central e o governador é que estão no meio, só há um. Okay? Todos os outros são bilaterais. Okay? Então eu testo, por exemplo, o peitoral clavicular. E se eu estou a testá-lo e dá fraco deste lado, e dá fraco deste lado, quer dizer que a parte espinal está com déficit. E então eu vou aplicar a técnica da normalização dos reflexos espinais. Se eu testar o músculo e só der fraco de um lado, eu já não faço o teste do reflexo espinal, passo para os pontos neurolinfáticos, que é a regularização que nós vamos fazer a seguir, ok? Já vamos ver quais são estes pontos. Então como é que isto funciona? Eu vou testar, por exemplo, o peitoral clavicular, por exemplo, já que estamos a falar nele, serve o músculo de exemplo. E o que é que eu vou fazer? Eu testo o músculo, assim, espera aí, roda para dentro. O que é que faz o peitoral clavicular? Estou sem óculos. Físios. O que é que faz o peitoral clavicular? Flexão, adução, rotação interna. Ok? Então, ok. E então eu vou fazer a resistência ao contrário do movimento do músculo. Ela tem que aguentar. Aguenta. Está fracote. Deste lado. Aguenta. Está fraco. Ou seja, ela tem fraqueza dos 2 lados. O que é que eu vou fazer? Vou estimular T5, que é o reflexo espinal relacionado com este músculo, ok? Então, vou chegar aqui a T5. E o que é que eu vou fazer? Vira de costas para eles. Com a ponta dos meus dedos, vou fazer um movimento suave, mas rápido, no sentido cefalocaudal e caudal-cefálico, ok? Durante uns 5 segundinhos. Ok? Ok. O reflexo está feito. Então o que é que vamos fazer? Vamos testar. Aguenta? Está forte. Aguenta? Está fraco. O que é que aconteceu? Equilibrou de um lado, está desequilibrado do outro. Se tivesse equilibrado dos 2 lados, lembram-se daquela roda que eu mostrei há bocado? Vocês passavam para o músculo a seguir. Como ela só fortaleceu de um lado, e este está fraco, passamos para os reflexos a seguir. Ok? Pode sentar? Aqui. Esqueço-me sempre disto. Ok? Portanto, é o que diz aqui. Eu vou fazer este estímulo sobre as apófises espinhosas. Claro que eu não vou só acertar em T5, não é?
T4 e T6 também podem ser estimuladas, não tem problema nenhum, ok? O que é que vai acontecer? Vou testar os músculos novamente, isto chama-se o challenge. Vou desafiar o músculo para perceber se ele está forte ou está fraco mediante o meu estímulo, ok? Se estiverem fortes, quer dizer que está normalizado. E então aí vamos testar o músculo seguinte na roda. Se um deles está inibido, que foi o caso da colega, nós passamos para a avaliação e a regulação, a normalização dos pontos neurolinfáticos. Este é o quadro dos pontos neurolinfáticos. Ok? E se nós formos ver o peitoral clavicular, está mais ou menos a meio das omoplatas, ok? Mais ou menos também ali em T4, T5, anda por aí, ok? Mas os pontos neurolinfáticos têm um ponto posterior e um ponto anterior, ok? Então se nós formos ver onde é que é o peitoral clavicular, eu sei que é este, está aqui, nós vamos estimular entre a quinta e a sexta costela, salvo erro. Então vamos fazer um trabalho entre a quinta e a sexta costela, ok? Normalmente estes pontos são pontos em que vocês notam um ponto mais tipo trigger, ok? Mais doloroso, mais tenso, ok? E é nesse ponto que vocês vão fazer o estímulo da massagem neurolinfática. Então o que é que vai acontecer? Mais uma vez, esta técnica utiliza-se quando o músculo de teste está inibido unilateralmente, ok? E vamos normalizar este ponto, vamos pesquisar dentro daquela área que vocês viram naquele quadro, vamos procurar o ponto que está mais tenso, mais doloroso. E então aí nós vamos massajar firmemente, não é tão leve como o reflexo espinal, que esse é muito cutâneo. Este aqui já é um bocadinho a carregar, mas não entra na dor. O doente não tem que sentir dor, ok? Não vale a pena entrar na dor, é só mesmo estar ali a estimular a zona. Então, depois de fazer isso, nós vamos testar o músculo novamente. Se estiver forte, passamos para o músculo a seguir da roda. Se continuar inibido, avançamos para os pontos neurovasculares. E então estes pontos neurovasculares, eles normalmente situam-se na cabeça, ok? E então, no caso do nosso músculo que estávamos a falar há bocado, o ponto de estímulo é entre as sobrancelhas e a linha do cabelo. Neste senhor a linha do cabelo está muito atrás, mas pronto, mas imaginem, ok? Ele não é careca, faz a risca ao meio muito larga, né? É o problema dele, porque ele não é careca. Então o que é que acontece? Nós temos aqui, se vimos aqui o 11, além de outros músculos, temos o peitoral maior clavicular. Lembram-se dos músculos também que estavam integrados no meridiano, não se lembram de certeza, mas naquela roda, os músculos que estavam na roda de dentro eram o braquiorradial, o elevador da omoplata e também em termos de músculos cervicais, ok? Então como é que eu vou estimular estes pontos neurovasculares? Nós vamos colocar a polpa dos dedos no ponto neurovascular. Eu não vou dizer que vocês vão logo sentir isto, mas com alguma experiência vocês vão conseguir determinar um pulsar nesses pontos. Que quando estão desequilibrados é assincronizado este pulsar. Não é a pulsação sanguínea, ok? Não é o pulso. Vão sentir um pulsar nestes pontos neurovasculares. E então, normalmente, quando há desequilíbrio, eles estão desincronizados. E vocês mantêm uma pressão suave até sentirem que eles estão sincronizados. Ok? Isto pode demorar meio minutinho. Ok? Depois, o que é que nós fazemos? O que fazemos sempre, cada técnica de normalização, que é o challenge do músculo. Vamos retestar o músculo e perceber se ele está forte ou não. Se estiver forte, o que é que nós fazemos? Próximo músculo da roda. Se estiver inibido, nós avançamos para o próximo parâmetro de normalização. E esse é o parâmetro dos meridianos. Então nós vamos fazer um estímulo dos meridianos da acupuntura, em que, mediante o músculo que nós estamos a tratar, no caso do peitoral é o meridiano do estômago, então nós vamos fazer
ou com a mão ou com os dedos, nós vamos percorrer o meridiano, ok? Pelo menos temos que tocar no início e no fim do meridiano. Não precisamos estar a passar, no caso do estômago, é um meridiano que passa por aqui, aqui, vai lá para baixo. Não precisam estar ali a tocar no trajeto todo. Se tocarem no início e no fim, já está. Fazem isto 3 vezes o percurso do meridiano e a seguir vamos testar novamente o músculo. Se o músculo estiver bom, passamos para o outro seguinte. Se estiver fraco, nós avançamos para as técnicas musculares propriamente ditas. Porque muitas vezes estas técnicas musculares, que são chamadas de origem e inserção, são utilizadas por quê? Porque às vezes o músculo precisa de um estímulo direto do próprio músculo, seja no ventre muscular, seja nas junções miotendinosas ou osteotendinosas. Às vezes é preciso acordar o músculo, percebem? Ele está lá, o estímulo chega lá, só que ele não se consegue manifestar. Então, nós vamos estimulá-lo com várias técnicas, que são estas. Nós podemos utilizar as técnicas de uma forma individual e por cada técnica nós vamos estimulando, vamos retestando, ou então, por simplesmente trabalhamos o músculo com as 4 técnicas, também não demora assim tanto tempo como isso, e testamos no fim, ok? Então, uma delas é o jiggling, nós pegamos na origem e na inserção e vamos fazer um shake do músculo, ok? Para o acordar. Temos a pressão intensa, que muitas vezes isto está relacionado com uma sobrecarga da circulação sanguínea e linfática, nomeadamente para quem trabalha no desporto. Pode ser uma boa ferramenta para ajudar à eliminação do ácido lático do músculo, ok? Muitas vezes aquilo está tão acumulado, tão sobrecarregado, que o músculo não tem capacidade de drenar aquilo, e com um estímulo direto associado às técnicas de cinesiologia, nós vamos conseguir normalizar o músculo, ok? Por outro lado, pois já me estou a esticar um bocadinho, está quase. Por outro lado, temos as técnicas do fuso neuromuscular, que nós podemos trabalhar desde um estímulo de fortalecimento para um estímulo de relaxamento. Isto vai implicar se eu faço o estímulo na direção excêntrica ou concêntrica do ventre muscular, ok? E temos a outra técnica que é dos órgãos tendinosos de Golgi. E então vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas não no ventre muscular, mas na parte tendinosa, ok? Chegamos aos pontos da compressão, que é o último estágio do equilíbrio global da cinesiologia. E aqui, eu não vou perder muito tempo nisto, porque a explicação destes pontos tem a ver com a ordem dos 5 elementos e da maneira como isto funciona. Posso-vos mostrar que o meridiano do estômago que estamos a falar há bocado, estão a ver que primeiro nós vamos estimular pé e mão, e depois de uma segunda fase estimulamos 2 pontos no pé, só que depois dos meridianos, o meridiano pode estar inibido ou pode estar sobrecarregado. E então nós muitas vezes temos que tonificar o meridiano e outras vezes temos que sedar o meridiano. E aí os pontos são diferentes. Portanto, não associem os pontos da compressão a uma zona dolorosa ou uma patologia musculoesquelética. Não tem nada a ver. Tem a ver com relações de pontos de acupuntura com o meridiano que estamos a trabalhar, com o músculo que estamos a regularizar, ok? Só para vocês não juntar sim as técnicas, mas não as avaliar de uma forma estereotipada, ok? Pronto. Estes são os pontos para cada um dos meridianos, que são muitos, e aqui está o ciclo que nós depois temos que respeitar para saber qual é o ponto que vamos estimular. Vai depender do meridiano que está em causa, vai depender do estímulo que nós queremos dar. Esta relação dos 5 elementos tem a ver também com estados emocionais. Vocês têm, por exemplo, num elemento no fogo, vocês têm muito relacionado com o riso, com a alegria, com o amor e com, às vezes até o ódio, porque tem a ver com... A relação é a mesma, amor e ódio, às vezes a diferença é muito pouca, ok? Portanto, para cada um dos elementos nós temos emoções diferentes. E isto pode ser importante porquê? Porque vocês vão avaliar o perfil psicológico do vosso doente. E esse perfil psicológico pode vos dar dados importantes para saber o que é que está mal naquele doente. Ok? Depois, off the record, vocês fazem a cinesiologia e perguntam e ela diz-vos. É um bom atalho para nós chegarmos ao objetivo final.
Ok? Portanto, isto aqui já é a relação entre todos os elementos e os pontos da acupuntura, que são estes círculozinhos mais pequeninos. Ok? Por exemplo, muito rapidamente, só para dar um exemplo. Neste círculo, neste sentido, nós temos o elemento fogo controla ou digamos que tonifica a Terra. Então nós vamos ver, no exemplo que nós temos falado até aqui, nós temos o meridiano do estômago, mas se é o fogo que vai estimular o estômago, eu vou aqui a estas bolinhas do estômago, e qual é a cor do fogo? Aqui, vermelho. Então eu vou ao estômago e tenho aqui o estômago 41 vermelho. É este o ponto que eu tenho que estimular para tonificar. Estão a perceber como é que isto funciona? Não vamos entrar em grandes pormenores, mas é mais ou menos assim. Vocês têm um quadro geral, não é? E se eu quero tonificar o estômago, eu venho buscar ao elemento anterior e transfiro energia para o estômago. Estou a tonificá-lo. Se eu quero sedar o estômago, eu tenho que tirar do estômago para o elemento a seguir. Então, eu tenho a terra que elimina para o metal. Então eu vou aqui no sítio do estômago, qual é a cor do metal? Branco. Então eu vou aqui a este quadro e a bolinha branca é o 45. Então eu, para sedar o meridiano do estômago, eu vou pressionar o ponto estômago 45. E vou aqui e vou estimular no elemento final, que neste caso é o liver, que é o fígado, e vou estimular o fígado 1. Pronto, é assim que isto funciona. Não vale a pena entrar aqui em grandes pormenores. Isto é só para vocês terem uma ideia como é que se lê este gráfico. É fácil, não tem nada que saber, a gente olha para ali, tanta bola, não sei o quê, mas isto depois de entrar no esquema é muito fácil e até é rápido de fazer, ok? Então eu vou fazer este equilíbrio como aqueles dois pontos que eu exemplifiquei agora, vou carregar em simultâneo. E carrego nos pontos em simultâneo e faço o estímulo desses pontos, seja para tonificar, seja para sedar, vou ter pontos mais específicos, ok? Portanto, só para resumir, isto mesmo a acabar, a sequência para o equilíbrio, nós devemos seguir esta ordem. Teste ao músculo, reflexos espinais, se equilibrar, ok, arruma para o lado, vamos ao outro músculo a seguir da roda, se estiver fraco, vamos para os neurolinfáticos. Forte, avança ao músculo, fraco, passa para a frente, neurovasculares, meridianos, origem e inserção e acupressão, ok? Equilibrando estes músculos, o corpo do vosso paciente vai estar equilibrado, de uma forma holística, ok? E este exemplo prático, não vale a pena estarmos a perder tempo com isto, porquê? Porque já foi exemplificado aqui, porque olha, calhou. Este grande peitoral, temos aqui o resumo do trabalho, por exemplo, se nós quiséssemos trabalhar o grande peitoral, no caso da colega que estava desequilibrado, se ela fosse minha paciente, o que é que eu ia fazer? Ia avaliar, fazer o teste muscular do grande peitoral, ok? A tal adução, flexão e rotação interna do ombro, fraqueza bilateral, ia estimular T5, e depois fazia o challenge do músculo. Se tivesse equilibrado, passava para o músculo a seguir, não estando equilibrado, passo para o reflexo neurolinfático. Faço o challenge, não equilibrou, neuromuscular, challenge meridiano, challenge, origem e inserção, e depois pontos de acupressão, ok? Foi assim, não me atrasei muito, foram só 20 minutos. Eu espero, eu sei que este tipo de técnica é um conceito um bocadinho fora da caixa. Ok, eu também já começo a ser um bocadinho conhecido como um gajo um bocadinho fora da caixa, porque eu dou o curso de terapias miofasciais, também é um bocadinho fora da caixa, pronto. Mas isto também é estimulante para mim e para todos os profissionais, pelo menos o feedback que eu tenho tido dos meus alunos, é que de facto o pensar fora da caixa vai nos engrandecer como profissionais, mas nunca se esqueça de uma coisa, os cursos são importantes, o conhecimento é importante, mas como o Hugo disse há pouco, sermos boas pessoas, trabalharmos com honestidade, com dedicação e acima de tudo com gosto por aquilo que fazemos, os vossos resultados são exponencialmente melhores. Ok? Muito obrigado pelo tempo que despenderam para me ouvir falar. Até uma próxima. E quando o curso sair, toca a inscrever. Ok? Muito obrigado.